primeiro pilar, o mais importante, é a confiança. Então, desenvolver relações saudáveis com as pessoas que trabalham contigo. Permitir que elas se capacitem para que elas possam fazer o seu melhor. Deixar as pessoas trabalhar, deixar as decisões certas serem tomadas no nível certo, para que todo mundo possa amadurecer junto. Não achar que eu tenho todas as respostas. Isso faz parte do processo de confiança. Visão, eu acho que o meu papel no Google é acompanhar essas mudanças, interpretar o que está acontecendo no mercado junto com essas pessoas, para que juntos nós possamos criar uma visão compartilhada, onde as pessoas percebam que se aquela visão se materializar, elas vão ter benefícios que são não apenas para elas, mas para um monte de gente ao redor delas, que vai fazer com que aquilo continue funcionando, que ele continue fluindo. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação, negócios e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Eu sou o Leandro Conte, sócio-diretor da FSB Holding. Nosso foco é mostrar como a construção de reputação sólida é um ativo estratégico para desenvolver empresas, impulsionar mercados e sustentar o crescimento no longo prazo. E hoje recebemos Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Fábio é um executivo capixaba, nascido em Vitória, que construiu uma das trajetórias mais impressionantes do mundo corporativo. Formado em Engenharia Civil pela UFRJ, com pós-graduação em Harvard, ele lidera há 15 anos a operação do Google no Brasil. O Google, como todos sabem, é uma das principais empresas de tecnologia do mundo e que tem 14 plataformas com mais de 1 bilhão de usuários. E hoje, o Brasil é um dos 5 mercados mais importantes para a empresa em busca e está entre os 3 mais relevantes para o aplicativo Gemini. Em 2025, Fábio assumiu também um desafio diferente, a vice-presidência de tecnologia do Flamengo. Em um trabalho voluntário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir ao Rapcast, Fábio. Obrigado, foi um prazer. Estou por aqui, estou à disposição para responder as suas perguntas. Muito bom recebê-lo. Fábio, você lidera a democratização e a inclusão digital no Brasil por meio do Google, né, que tem um foco muito grande nisso. Tem produtos como Android, Waze e muitos outros que, enfim, transformaram a vida dos brasileiros. Como é que você considera a reputação e impacto social na hora de introduzir esses produtos, né, no país, e como é que você traz a sua liderança para influenciar como esses produtos são distribuídos aqui? Bom, primeiro, você mesmo mencionou a quantidade de plataformas que o Google tem com mais de 1 bilhão de usuários. Nesse momento, se eu não me engano, são 13 que têm mais de 1 bilhão de usuários. Então, são produtos, na sua grande maioria, gratuitos. São produtos funcionais, que a gente fala que tem um teste da escova de dente, né? Você usa várias vezes por dia e você não pode ficar sem ele. E, naturalmente, quando você está presente na vida das pessoas dessa forma, uma coisa fundamental é você ter confiança. Então, a confiança é o ativo número 1. Seja porque você está lidando com dados e informações extremamente individuais e sensíveis, nas quais você está inserindo num contexto que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que está fazendo 8 anos agora e que é muito importante, seja porque essa característica das plataformas de serem funcionais e utilitárias faz com que as pessoas depositem ali perguntas e informações que elas jamais perguntariam para outras pessoas. Isso é uma experiência sensacional, você poder lidar com isso, mas isso exige uma reputação, existe um cuidado, existe segurança de dados, tratamento de informação, confidencialidade e capacidade de você estar aderente não apenas às expectativas dos seus clientes e usuários, mas também respeitando as regras do país. Com relação à liderança, o que eu tento fazer dentro do Google para que a gente possa cumprir essas funções é mostrar às pessoas a quem servimos. Nós servimos a parceiros, nós servimos a governos, nós servimos a comunidades e ecossistemas. E eu sei que essa palavra ecossistema é uma palavra que está um pouco batida, mas, na verdade, ela é a própria representação do que é o Google. No Brasil, nós temos um pouco mais de 2.200 funcionários, e essas pessoas, elas servem comunidades gigantescas, como, por exemplo, mais de 150 mil criadores de conteúdo que permitiram o aparecimento e o florescimento da economia criativa através do YouTube. Ou uma quantidade enorme de desenvolvedores. O Brasil tem mais de 600 mil desenvolvedores de aplicativo que permitiram que a nossa sociedade ficasse mais conectada, mais ágil e que essas pessoas ou empresas se remunerassem com isso. Então, clientes, usuários, anunciantes, desenvolvedores
São grupos que nós temos que respeitar e trazer tecnologia para eles de uma forma segura e confiável. E é interessante você falar de desenvolvimento local, porque a Google entrou no Brasil, o Google, né, desculpa, entrou no Brasil comprando uma empresa brasileira de desenvolvedores de software em Belo Horizonte, que era a Cauã, 20 anos atrás. É. Né? Então, já tem esse peso no desenvolvimento local que, né, o Google entrou dessa forma no Brasil. O que eu queria perguntar é como que a inteligência artificial agora, que está trazendo uma camada enorme aí para a sociedade de desenvolvimento e de disrupção, como é que isso pode trazer uma oportunidade adicional para as empresas brasileiras e para os brasileiros mesmo, enfim, se desenvolverem e continuarem a sua autonomia tecnológica, digamos assim? Olha, o Brasil tem uma posição bastante singular, bastante única, seja no ambiente tecnológico e agora mais recentemente, nos últimos 10 anos, utilizando machine learning e agora IA. Ou seja, a IA não nasceu hoje. A IA tem pelo menos 10 anos que a gente tem IA já colocada nos nossos produtos. Mas o que mudou nesse cenário foi o aparecimento da IA disponibilizada para usuários, para consumidores, através dos modelos de linguagem, os famosos LLMs. Isso fez com que o gênio saísse da garrafa e permitiu que as pessoas todas tivessem acesso a essa onda de democratização da inteligência, que significa que você tem um assistente de bolso, mas agora um assistente pleno, completo, multimodal, integrado, conversacional, é muito bacana. Quais são os princípios que eu acho que são relevantes quando a gente pensa em reputação? Primeiro, manter todo o conceito que está estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo, respeitar a propriedade intelectual, que é importantíssimo, porque a remuneração de uma empresa não pode vir através do trabalho de parceiro sem que isso seja reconhecido, acordado e remunerado quando isso for pertinente, dentro das regras de uso de propriedade intelectual do país. Eu acho que a terceira coisa importante é você ter os princípios éticos de IA aplicados. Usar a IA para o bem, desenvolver soluções que estão de acordo com os padrões e normas aceitos pela sociedade. Tem vários princípios éticos de utilização de IA que são disponibilizados e que o Google trabalha com eles desde o começo. Então, Leandro, o resumo para mim é a IA, ela pode, dentro desse conceito de Brasil, ela pode nos trazer várias coisas. Ela pode nos trazer soluções locais, porque o brasileiro adotou a IA, já mais de 80% dos brasileiros já usam a IA no seu dia a dia, como usuário, e um bom grupo como desenvolvedores. Agora que a gente está entrando no mercado de agentes, que é uma realidade dos últimos 2 anos, você começa a ver que a gente pode resolver problemas locais de uma maneira talvez mais estruturada, mais ágil e, sem dúvida, com entendimento da realidade local que outros grupos de pessoas não teriam. Então a gente não pode esperar que esse conhecimento venha de fora. A gente pode esperar que sim, as plataformas tenham condições de trazer coisas de fora para o Brasil, mas muitos dos desenvolvimentos, das estratégias de implementação, do ambiente empreendedor tem que ser local. Para isso é que a gente abriu agora em São Paulo, agora há uns meses atrás, aqui em final de maio, começo de junho, nós abrimos um escritório de engenharia dentro do IPT Open, onde a gente espera colocar mais ou menos 400 engenheiros. Isso é muito bacana, porque se juntam aos 300 que existem em Belo Horizonte, e nós passamos a ter um quadro de engenharia, de empregos de alto nível, que produzem conteúdo para o Brasil e para o mundo, de quase 750 pessoas do nosso país, desenvolvendo soluções locais, entendendo o ambiente de negócios, produzindo soluções que vão diretamente de encontro a oportunidades locais, especialmente em áreas e indústrias onde o Brasil ele já tem um bom desenvolvimento tecnológico, mas ainda limitado a poucos centros de excelência. O Brasil é excelente na agricultura, a agricultura brasileira é extremamente mecanizada, mas nós podemos fazer muito mais. Exemplos como a Embrapa são exemplos globais. Exemplos como a Embraer X, toda a parte de avionics, de satélite, de entendimento de como você trabalhar a parte aeronáutica, espetacular, mas é uma célula. Centros de excelência espalhados pelo país, como a CEA em Goiânia, como o Vale do Pão de Queijo, o Vale do Dendê. Vários lugares no Brasil você tem esses polos de tecnologia e que hoje trabalham com inteligência artificial. Mas a gente precisa conectar isso tudo, sabe? Então o Google se coloca no papel de catalisador desse movimento, não apenas sendo a empresa que trabalha fomentando o empreendedorismo. Nos últimos 10 anos nós aceleramos aqui no nosso campus em São Paulo mais de 470 empresas.
que nasceram do desejo do brasileiro de resolver problemas, ganhar um sustento, ganhar a sua vida. Então é muito bacana a gente ver isso acontecendo no momento que a inteligência artificial chega ao nosso Brasil. Soluções de agro, soluções de energia, soluções de logística, soluções de aeronáutica, soluções de minerais críticos que são fundamentais para a gente poder extrair, refinar e minerar esses minerais que vão ser tão importantes nessa nova economia do silício que está chegando agora. E além dessas grandes soluções para grandes empresas, o microempreendedor também pode se beneficiar disso, né? E como Muito. você pode dar algum exemplo de transformações que aconteceram nesse mundo também? Claro, posso te dar um exemplo, inclusive, de microempreendedores individuais. Há 2 anos atrás, olha só, 2 anos atrás, quando a gente começou com o Gemini, nós fizemos aqui em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera, um treinamento para mulheres empreendedoras. Normalmente as mulheres batalham bastante porque elas são empreendedoras, donas de casa, mães de família, e a gente percebeu que as rotinas dessas empreendedoras eram bem complicadas. O que eu digo por rotina complicada? Você tem que cuidar da família, você tem que cuidar da casa, muitas vezes, né? E você tem que tocar um negócio. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo com várias pessoas e entendemos como era a rotina de pequenas empreendedoras que tinham esses 3 papéis. E com isso nós usamos a inteligência artificial, porque quando você uma pequena empreendedora, você precisa de quê? Você tem que ter um catálogo de vendas, tem que ter uma solução de call center simples para MEI, né? Para o microempreendedor individual. Você tem que melhorar o seu catálogo de produtos, você tem que lidar com cartas padrão para responder clientes, você tem que saber fazer o seu marketing, você tem que lidar com o seu calendário, como é que você se torna mais produtivo. E nós trouxemos quase 7.000 mulheres para fazer esse treinamento. E como o evento era um evento de mulheres, foi curioso, porque o marketing do Google, liderado pela Maya Mal, quando organizou isso, falou assim: Fábio, você pode fazer a abertura do evento? Era num sábado. Eu era o único homem assim que estava participando do evento, e eu falei: poxa, posso ficar? Pode. Eu sentei no cantinho e fiquei vendo as mulheres falando, ou tomando nota, acompanhando aquilo ali. Falei: caramba, olha só, é uma revolução acontecendo diante dos nossos olhos, as pessoas ganhando insights, ferramentas, soluções para lidar com o dia a dia delas. Que coisa boa. E voltando a falar das grandes empresas, você citou vários exemplos de transformações em setores, e você fala com muita gente, né? Com toda a sua liderança, você é tão respeitado, fala com muitos setores e muitos CEOs do Brasil, de fora também. Mas como é que você acredita que está a transformação digital das empresas brasileiras, principalmente grandes, nesse momento? Você acha que essas tecnologias já foram completamente incorporadas ou ainda tem desafios? Como é que é a sua visão? O Brasil está bem, mas não foram totalmente incorporadas e sim, tem vários desafios. Deixa eu discorrer um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante. Desde 2014, quando eu tinha mais ou menos 3 anos de Google, o que eu percebi é que a gente tinha que fazer um trabalho com as empresas que fosse um trabalho estruturante por ciclos. Nós passamos por um ciclo que foi o movimento em direção à mobilidade. Antes as pessoas entravam e saíam da internet. Aí todo mundo, quando eu entrei no Google em 2011, havia toda uma expectativa que a Copa do Mundo fosse alimentar o crescimento. Mas isso são eventos importantes, mas você não pode alimentar estruturalmente empresas só através de eventos. Então o que nós tentamos fazer foram movimentos que são ciclos e ondas de transformação digital. Muita gente fala de transformação digital, mas o que é a transformação digital real? Entendimento de uma cultura e governança de uma base de dados, de uma base de clientes, entendimento de como você melhora seu parque tecnológico, de como você melhora a sua infraestrutura, de como você consegue ter um mix de investimento publicitário em marketing e vendas que faça sentido. Então, depois nós tivemos um pedaço disso aí que migrou para a economia do aplicativo, começou muita gente a falar dos super apps. Depois nós tivemos a entrada no mundo de nuvem e do mercado de tecnologia através de cloud computing, onde você virtualizava parte dessa infraestrutura. Então, foram ciclos que foram acontecendo enquanto o Brasil passava por várias transformações também. Eu diria o seguinte: essas ondas de transformação digital, agora chegando com a inteligência artificial nos últimos anos, é uma onda que o brasileiro já entendeu e continua avançando. Só que é uma onda que lá fora, e a tecnologia está avançando de uma maneira absurdamente rápida. Esse ano, o Google lançou quase uma década de produtos em um ano, porque você percebe através de AI Overviews, de AI Mode, de soluções de nuvem, de soluções de segurança, que a coisa vai avançando muito rápido. Então, o que a gente percebe é que o brasileiro, as empresas brasileiras, elas têm
o nível de consciência da importância da transformação digital. Elas têm uma capacidade de adaptação impressionante, que eu parabenizo as empresas brasileiras por isso, por essa capacidade de ajuste, essa resiliência para lidar com o novo. O brasileiro não é aquele tipo de empresa ou de profissional que ele rechaça o novo. A gente abraça o novo porque a gente sabe que o novo pode ser fonte de diferenciação estratégica, seja através de inovação ou seja através de performance e produtividade. Então, só que tem muita coisa para vir ainda e a gente tem que acompanhar todo esse movimento, continuar entendendo que aqueles que são mais adaptáveis, mais versáteis, mais ágeis, provavelmente vão ter condições de avançar mais rápido. E nesse lugar está também atrair a atenção do consumidor e dos públicos estratégicos. E aí eu queria falar um pouquinho do YouTube. Aliás, onde está esse Rapcast, não surpreendentemente, né? Nós estamos também hospedados ali, é o nosso principal canal de difusão de conteúdo em vídeo. Né? Como é que você vê o futuro da economia dos criadores de conteúdo e os desafios? Né? A gente vê transformações grandes num canal como o Cazé TV, né? Na segunda Copa do Mundo agora, atingindo audiências ainda maiores do que já eram grandes na última Copa, mas também canais de pequenos produtores que estão ganhando voz e possibilidade de fazer novos negócios. Como é que você vê o futuro dessa criação de vídeo e como é que as empresas podem se beneficiar disso? O YouTube tem um papel único, porque ele é uma plataforma que ele combina o fato dele ser a casinha dos influenciadores, onde você consegue guardar as suas soluções. Muito mais, ele não é uma rede social, o YouTube é, na verdade, uma solução que ela inclui você ter um repositório de informações de altíssima qualidade para várias verticais, como cultura, música, esportes, educação. Você busca, está lá dentro. Ao mesmo tempo que isso é uma realidade, o YouTube também é uma excelente plataforma de streamers. Então ela permitiu não apenas a democratização do acesso, mas a democratização da mídia, sendo que vários publishers têm os seus canais no YouTube, então são parceiros excelentes nossos, e permitiu a democratização do empreendedorismo, porque nesse modelo de receita compartilhada, mais ou menos metade da receita fica com o produtor de conteúdo e a outra metade fica com o YouTube para poder bancar essa infraestrutura gigantesca que permite esse milagre que é você ter as informações disponibilizadas ali. O que a gente observa é que o YouTube tem um papel fundamental sendo o vértice da economia criativa. E nessa sustentação, você está equilibrando produtores de conteúdo, que são a base da economia criativa, com anunciantes que entendem que podem se associar a esses produtores para comunicar para os grupos de usuários, e uma massa de usuários global enorme e que não é nenhuma diferença do Brasil. O Brasil é um dos 3 mercados mais importantes do YouTube no mundo. Quando você consegue equilibrar os vértices desse triângulo, você tem o modelo correto, porque você está conseguindo fazer com que a participação de cada um desses elementos seja saudável e funcione no ecossistema. Vamos falar agora um pouco da porta para dentro do Google, da transformação do próprio Google, porque como uma empresa de tecnologia muito bem sucedida, ela também precisa se transformar, até porque a tecnologia anda muito rápido. O que vocês fazem internamente para permitir que os próprios colaboradores do Google consigam se adaptar, usar as tecnologias e evoluir como empresa? Como é que é esse dia a dia de vocês? Primeiro eu acredito que nós temos um quadro de profissionais excelente, orientado a resolver soluções, apresentar soluções, ouvir os clientes e resolver os seus problemas e necessidades, lidar com suas necessidades. Quando você tem profissionais excelentes empoderados, você tem um grande caminho em direção a sucesso. A segunda coisa é ter o entendimento de que nós não somos os donos da verdade e que nós precisamos construir essa confiança todos os dias e mantê-la coerente, porque a tecnologia muda tão rápido que o principal ativo que você tem é confiança e reputação. Essa é a segunda parte desse trabalho. Eu acho que o terceiro elemento é contar com plataformas globais desenvolvidas por um grupo enorme de profissionais espalhados pelo mundo que conseguem criar soluções que têm escalabilidade. Então, quando você tem escalabilidade, tem confiança e não tem medo de inovar, permite que as pessoas inovem, apresentem soluções, nós vamos chegar a exemplos como o que aconteceu agora na Copa do Mundo, que o Brasil foi o único, através do YouTube, junto à Cazé TV, na criação de um modelo de streaming absolutamente arrojado, onde a gente conseguiu ser a única empresa
que através da Cazé TV, através da Live Mode, nosso parceiro de conteúdo, nós disponibilizamos 104 jogos em uma qualidade de transmissão altíssima, qualidade de imagem espetacular em 4K, para todos os brasileiros gratuitamente. Então, a única empresa, depois de uma época onde isso aí pertencia apenas às empresas de mídia tradicionais, que são muito boas no Brasil, nós tivemos a única empresa que pôde fazer a transmissão desses 104 jogos da Copa do Mundo inteira, foi o YouTube. Em relação ao Google, todo o processo de melhoramento e adaptação do entendimento de como nós criamos soluções que fazendo com que a nossa nuvem não seja apenas uma nuvem transacional de processamento, mas criando todo um layer de treinamento, de habilitação de agentes, funcionando no modelo intermodal, onde você tem modelos que fazem visão, linguagem e ação. Toda a parte de entendimento de como a busca evolui foram fundamentais e são fundamentais. E para isso você tem que ter o quê? Abertura para o novo, confiança nas pessoas, capacidade de descentralização da tomada de decisão, pessoas certas tomando, parece simples, né? E realmente não é muito complicado quando você bota na prática. Mas isso exige o quê? Colaboração, comunicação transparente, confiança. Excelente. E eu queria falar, seguindo em confiança, a parte de regulamentação, né? Muita gente vê as vantagens, mas também tem preocupações com o avanço de qualquer tecnologia, e a tecnologia digital não é diferente. Como é que vocês se posicionam na discussão de políticas públicas voltadas à regulamentação de todo o universo digital, das tecnologias que vocês colocam? Qual que é a posição do Google e a participação do Google nesse tema? A nossa posição é claramente favorável à regulamentação correta e colaborativa. Por que essa importância de ser colaborativo e favorável? Porque com um ambiente digital regulado, com a regulamentação sadia, feita da forma certa, que não é fácil, diga-se de passagem, porque a tecnologia evolui muito rápido, você consegue criar as condições para que venham mais investimentos estrangeiros e para que as empresas possam operar de uma forma melhor. Ninguém gosta de operar sem regras. Nós não gostamos e acreditamos que se você não tiver regras, o teu ecossistema pode não funcionar tão bem. Então, sim, nós somos favoráveis. Agora, tem que ser uma regulamentação que ela não castre a capacidade de empreender, não crie vácuos de tomada de decisão e não fique obsoleta muito rápido. A gente se envolve profundamente nessas discussões, tentando mostrar aos reguladores ou aos criadores de regras e leis que quando as coisas são feitas dentro do modelo, como foi feito há 12 anos atrás, o Marco Civil, que está sendo revisado nesse ano de 2026, em 12 anos depois ele naturalmente merece reparos. Assim como foi a Lei Geral de Proteção de Dados há 8 anos atrás, o que aconteceu com o Marco Civil foi uma excelente consulta ampla aos setores da sociedade, que fez com que o Brasil tivesse uma regulamentação digital extremamente moderna e atuante. Agora, naturalmente, para a inteligência artificial, nós temos que escolher o caminho que nós vamos seguir. O que fica claro é que qualquer regulamentação ela é importante, ela tem que ser, ao mesmo tempo, ela permitir o empreendedorismo e proteger os seus usuários e quem está participando desse movimento. E isso, como é um negócio muito novo, que está evoluindo muito rápido, acho que o Brasil está chegando lá nesse momento de ter uma regra coerente. Eu queria falar um pouquinho do seu novo trabalho voluntário. Parece que já não faz coisa suficiente e você assumiu a vice-presidente de tecnologia do Flamengo. Qual que é o seu objetivo lá e como é que surgiu essa oportunidade? Bom, primeiro, é um pro bono, eu ajudo o Flamengo tentando mostrar a importância do futebol e do esporte brasileiro como um elemento social de desenvolvimento de pessoas. Segundo, mostrar que ajudar o BAP, o presidente, o BAP é um cara que é um ex-executivo, é um executivo até hoje, né, mas foi presidente de empresa como eu, e um grupo sensacional de vice-presidentes, que você pode ter uma administração profissionalizada num clube que é o clube que tem o maior faturamento da América Latina. Então, eu acompanho o Flamengo, eu acompanho o movimento de profissionalização do Flamengo desde 2013,
Estou ajudando essa administração, a qual eu tenho bastante orgulho de fazer parte. Agora, se a gente for pensar no que representa o esporte para a nossa sociedade, ele faz parte da economia criativa. Agora, na Copa do Mundo, nós podemos observar o que acontece dentro de campo é uma coisa, o que acontece ao redor do campo em relação a influenciadores, a personalidades, aos criadores de conteúdo. O esporte está cada vez mais sendo um fenômeno global. E a Copa do Mundo, ou a Copa do Mundo de futebol, que aconteceu em 2025, onde o Flamengo jogou lá, ganhou do Chelsea, perdeu do Bayern no jogo da quarta de final, fica muito claro o seguinte: o futebol é elemento de ascensão social, os jogadores são modelos de comportamento, você pode profissionalizar a administração, você pode trazer tecnologia para dentro do esporte, para que a gente possa ter a mesma coisa que a gente aplica nas empresas, aplicadas no ambiente de um clube social e de um clube desportivo, que é profissionalismo, produtividade, capacidade de você estabelecer referências, capacidade de você ser competitivo em âmbito global. Eu acho que o Flamengo é um exemplo disso, assim como tem outros no Brasil. Mas cada vez mais nós precisamos ajudar não apenas o Flamengo, mas o Flamengo e a todos os clubes brasileiros interessados. A gente estende a mão para poder ajudá-los a mostrar como a tecnologia e o esporte podem criar soluções ainda melhores. Graças à tecnologia, a gente conseguiu trazer soluções de inteligência artificial para vários clubes, inclusive o Palmeiras, que foi anunciado em junho, naquele evento Google for Brasil. A gente anunciou o primeiro modelo de IA, de inteligência artificial, aplicado para táticas dentro de campo. É uma coisa chamada Tactic AI. Sensacional. Isso tinha o Liverpool e tinha alguns outros clubes na Europa. Nós precisamos atualizar o futebol brasileiro com a tecnologia, e o Flamengo é um bom exemplo de como isso pode ser feito. Eu queria falar mais de liderança agora, mudar um pouco, né? Para focar na sua liderança. Você talvez seja um dos poucos CEOs há 15 anos na mesma posição. Não é muito comum, né? Normalmente os CEOs têm uma certa troca e rotatividade. Você está há muito tempo. Como é que você faz para a sua equipe conseguir trazer para você ainda a realidade nua e crua, já que você, claro, tem um conhecimento profundo da empresa, mas que a sua equipe consiga ainda desafiar e fazer a empresa evoluir? Olha, eu morei mais de uma década fora do Brasil e liderava um grupo que não tinha nenhum brasileiro. Por que eu comento isso? Porque naquela época eu tentei entender um pouco mais de liderança e como você pode trazer as pessoas para uma visão compartilhada dentro do modelo onde você não entende as pessoas. Que culturalmente havia uma diferença entre mim, entre eu e todas as outras pessoas que trabalhavam comigo. E uma das coisas que eu mais gostei naquela época era um livro que chamava Strengths-Based Leadership, como se fosse liderança baseada em fortalezas e tal. E que falava o seguinte, que as pessoas elas seguem visões, elas seguem 4 pilares básicos de liderança que têm que ser cumpridos, que são a confiança, a esperança, a estabilidade e a compaixão. Então, hope, stability, trust e compassion. E o primeiro pilar, o mais importante, é a confiança. Então, desenvolver relações saudáveis com as pessoas que trabalham contigo. Permitir com que elas se capacitem para que elas possam fazer o seu melhor, deixar as pessoas trabalhar, deixar as decisões certas serem tomadas no nível certo, para que todo mundo possa amadurecer junto. Não achar que eu tenho todas as respostas. Isso faz parte do processo de confiança. Visão, eu acho que o meu papel no Google é acompanhar essas mudanças, interpretar o que está acontecendo no mercado junto com essas pessoas, para que juntos nós possamos criar uma visão compartilhada, onde as pessoas percebam que se aquela visão se materializar, elas vão ter benefícios que são não apenas para elas, mas para um monte de gente ao redor delas, que vai fazer com que aquilo continue funcionando, que ele continue fluindo. E estabilidade significa... Eu gosto de ser bastante previsível. Às vezes você tem que ser, inclusive, óbvio na maneira como você trata as pessoas. Porque se você for óbvio, se você for transparente, se você falar as coisas como elas são, no final do dia, tem um outro Fábio muito bacana, que é o Fábio Barbosa, que ele fala que tem uma coisa quando você contrata um profissional, que vem uma pessoa, junto com aquele profissional vem um ser humano, vem uma pessoa. Na verdade, no final do dia, a gente vai para casa, a gente tem os mesmos desejos, ou desejos parecidos, ou ambições parecidas, ou
ou necessidades parecidas. E, no fundo, estar nessa cadeira não significa que eu sou melhor do que ninguém, significa que simplesmente eu tive uma jornada que me trouxe até aqui e que algum dia isso não vai continuar sendo parte da minha vida. Eu estou numa cadeira privilegiada, porque é uma empresa maravilhosa, onde eu lido com pessoas muito boas, tenho a oportunidade de lidar com clientes muito bons, mas isso não me faz realmente melhor do que ninguém. Eu acho que esse é um dos segredos para a gente continuar aprendendo, é entender que as coisas mudam e que as opiniões, nós não temos as melhores opiniões. Hoje, com a informação compartilhada pelo mundo e pelas empresas, muitas vezes eu chego numa reunião com uma opinião e saio com outra no final. Isso não significa necessariamente um sinal de fraqueza, ao contrário, eu acredito que você rever posições, ouvir as pessoas, te faz melhor. Fábio, quando você era estudante, a gente ouviu que você viajava de ônibus lá de Vitória para o Rio de Janeiro para comprar suas apostilas, né? Sim. Isso é uma Para história São Paulo que a gente... também. Para São Paulo também. E hoje mudou muito, né? Hoje a informação está na palma da mão, a gente está falando sobre isso, o Google permite que tudo isso aconteça. Como é que você acha que é possível ter o autodesenvolvimento hoje comparado na sua época de estudante? Você acha que ficou mais fácil ou tem que ter habilidades que não eram talvez tão necessárias naquela época e são mais agora? Olha, a informação está muito mais disponível hoje, mas também a atenção fica um pouco prejudicada porque tem um volume de conhecimentos abertos e disponíveis enorme. Na minha época, como eu não tinha a base acadêmica das grandes cidades, São Paulo e Rio, o Espírito Santo é um bom estado, mas na época a informação não era tão distribuída como é hoje. Eu pegava um ônibus, vinha ao Rio, passava no Impacto e no Miguel Couto Baiense, vinha para São Paulo, ia no Objetivo e no Ângulo, comprava as apostilas e eu falava, se eu estudar toda essa série de apostilas das 4 escolas, 2 colégios bons de São Paulo e 2 colégios bons do Rio, eu vou resolver todos os problemas disponíveis e a questão minha ali era foco e dedicação. Então, meu pai foi morar no Maranhão, porque ele era engenheiro da Vale, na época que a Vale foi fazer lá o porto lá em Itaqui, para explorar a Serra dos Carajás, né, para exportar o minério. Então eu fiquei em Vitória, voltei para Vitória, onde a minha família mora até hoje. Eu aluguei um quarto e sala, um conjugado pequenininho, um apartamento. Eu tinha uma televisão, um rádio relógio e uma mesa de estudo. Eu estudava o tempo todo, eu era focado. Então eu tinha menos conhecimento, menos acesso à informação, mas eu busquei os canais certos e mais foco. Hoje em dia, a informação está muito mais democratizada, seja na quantidade, seja no volume, seja nas interfaces. Hoje você pergunta para o Gemini qualquer coisa, ele te dá as melhores respostas que você pode imaginar, de imagem, de vídeo, de tudo. Você vai no YouTube, você tem uma plataforma de educação inteira. Só que, ao mesmo tempo, hoje você tem um ambiente onde as pessoas têm mais impactos, né? Eu acabei de comprar um caderno eletrônico para poder tomar anotações, porque quando você está no celular ou no telefone, eu tive que desligar todas as minhas notificações, porque não chega coisa o tempo todo. Quando você está vendo, você perde um pouco de atenção. Então, eu acho que cada época tem a sua magia, cada época tem a sua oportunidade. Mas eu queria lembrar que o primeiro colocado no vestibular de medicina foi um menino que estudou pelo YouTube na Bahia. Nós tivemos com esse rapaz. É fantástico você ver que alguém pode ficar extremamente bem preparado se tiver um método de trabalho, se você tiver foco e energia e se você souber conectar os pontos, porque a informação está disponível. E como é que você pessoalmente usa a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? Olha, eu uso a tecnologia como um habilitador de produtividade, de conhecimento, buscando coisas novas e tentando fazer as coisas funcionarem para tornar o meu dia a dia um pouco mais rápido, dentro de uma ótica que eu tenho muita coisa para fazer do Google. O Google são várias empresas dentro de uma empresa, como são várias plataformas. Então, como eu valorizo muito meu tempo com a minha família, meu tempo com meus amigos e o meu tempo para a minha saúde, eu tento desenvolver determinadas rotinas. Então, eu trabalho dentro de uma quantidade de horas que eu não perco muito tempo no meu trabalho, sabe? Faço muitas reuniões curtas com várias pessoas numa cadência regular. Eu tenho elementos que me ajudam a me monitorar. Por exemplo, agora eu estou usando isso aqui. Isso aqui é uma pulseira que ela me diz como eu dormi, quantas horas de exercício eu fiz, como é que está a minha saúde, a qualidade do sono. Isso aqui é tecnologia pura, um sensor que te ajuda, alimentado por inteligência artificial. É o novo Fitbit Air, né, que saiu lá fora. Tento ter entendimento de como eu divido o meu tempo,
para que a tecnologia seja um elemento que me ajuda, mas que não que tome todo o meu tempo. Faço períodos de detox de tecnologia, adoro não usar a tecnologia muitas vezes quando eu estou com a minha família, então não gosto de almoçar ou jantar com o telefone celular do lado, acho que isso aí atrapalha a tua interação de família, que para mim ficou mais preciosa ainda, porque nós temos, eu e minha esposa, nós temos 3 meninas, já adultas praticamente, de 28 a 20 anos, e essas meninas, a gente tem pouco tempo com elas já, né? Estamos aproveitando aquele último tempinho das filhas em casa, então você ter tempo livre para interagir, ter tempo sem ficar olhando para a tecnologia o tempo todo, e isso exige alguns sacrifícios, algumas renúncias em relação a determinadas profundidades de conteúdo que eu gostaria de ter, mas faz parte. Então uso a tecnologia tentando que ela me ajude na minha vida, mas que ela não esteja presente em todos os momentos, porque não é necessário. A gente fala que reputação é o que falam da gente quando a gente não está na sala. E você é um dos executivos, enfim, mais respeitados, né, mais premiados do Brasil. O que você acredita que falam de você quando você não está na sala, Fábio? Olha, eu acredito que falam que eu sou uma pessoa que eu tento ser gentil, assertivo, objetivo, transparente, talvez um pouco impaciente, e que eu trabalho muito. Excelente. Mas que no fundo que eu sou uma boa pessoa. Isso é o mais importante, isso é o mais importante. Ótimo. A gente tem um presente para você, obrigado, Tati. Um presente com uma missão. Então essa é uma plaquinha que você pode escrever aqui, depois você pode levar para você. Queria que você escrevesse uma palavra que significa reputação para você. Vamos ver se funciona aqui a minha caligrafia. Olha lá, depois a gente faz um insert. Confiança. Palavra que a gente falou várias vezes aqui, né? Sim. Pô, que bacana, adorei isso aqui. Então esse é para você guardar e ter várias palavras aí. Sucesso, pode ficar A caneta contigo. também é minha? Opa, também, obrigado. as duas, para você poder usar bastante. Ainda tem uma luz aqui atrás, ó. Tem várias cores lá, depois a gente mostra também. Adorei. É isso aí. Vou criar o seu mood. Vou criar um mood meter. Eu pensei exatamente nessa palavra. Vou criar um mood meter lá para deixar uma vez por semana. Eu vou deixar lá na minha casa para a gente olhar isso aqui. A pessoa entra lá, olha e fala, bom, estou neste mood, né? Fábio, muito obrigado por compartilhar suas ideias, sua experiência, sua jornada. Foi excelente. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, fica o lembrete. Reputação é um ativo construído todos os dias, em cada decisão e em cada relação. Com esse episódio, a gente fecha a 3ª temporada do Rapcast. Muito obrigado por nos acompanhar nesses últimos 6 episódios e esperamos você na próxima temporada. Você pode nos acompanhar nas redes da FSB Holding, no YouTube, no nosso amigo Fábio Coelho, também no Spotify e na BMC News. Até a próxima!